Eu fiz uma adaptação aí da lição que a gente usa na nossa classe de catecúmenos. Essa é a lição número 9, exatamente. A lição que fala sobre a ceia do Senhor. Meus irmãos, quando a ceia do Senhor foi instituída, quando o Senhor presunto estava ali com os seus discípulos, naturalmente surpreendendo-os aquelas palavras: este é o meu corpo, para vocês, a hora do cálice, esse é o sangue que é derramado em favor de vocês. A revelação de Judas como traidor, sem dúvida, em duas etapas. A gente vendo nos outros evangelhos, a gente percebe que houve duas etapas. Uma vez Jesus fala com ele, o próprio Judas, depois anuncia que ele é traidor, é quando ele então sai. Mas é interessante isso, né? Por que Jesus trouxe Judas para participar desse assunto? É mais uma oportunidade que Jesus estava dando a Judas, como vai dar também ainda no jardim do Getsemane. Isso chama amigo. O que você veio fazer? Eu sabia que ele veio fazer, mas o chama de amigo, como dizendo assim: você não quer ser meu amigo, eu não quero ser seu amigo, mesmo você fazendo o que você está fazendo. Então nós vamos, eu estou falando isso porque os discípulos não tinham a menor ideia de quanto essa doutrina iria causar problemas, dificuldades, ser diferente, né, em termos de cristandade. Os cristãos se dividem por tantas coisas e muitas coisas, mas uma das divisões mais sérias que existe entre nós é exatamente essa questão da celebração da ceia do Senhor. O que significa a ceia do Senhor? Por que fazemos, nós batistas celebramos de uma forma, porque outros cristãos celebram de outra forma? Qual é o sentido que nós damos a isso ou aquilo? Não? E é mais ou menos isso que eu quero rapidamente comentar com os irmãos. A primeira pergunta, então, pode voltar à pergunta número 1. Quais são as posições sobre a ceia do Senhor defendidas pelos principais segmentos da cristandade? São as seguintes. Primeiro, pode passar. Pode passar também. Assim. Primeiro, o segmento católico romano, que é a posição da Igreja Católica com ligeiras diferenças nas igrejas católicas orientais. Vai me acompanhando e vai passando. Estou ali. Ortodoxas, orientais e veterorientais, a Igreja Católica antiga e algumas igrejas católicas independentes. Tá? Existem ramos no catolicismo. A Igreja Católica não é essa unidade. Primeiras ordens religiosas católicas se divergem teologicamente, não se entendem, e elas também têm denominações, tem seitas católicas dentro, né, do catolicismo, mas todas mais ou menos seguem a mesma ideia, o mesmo padrão em relação ao que eles chamam de Eucaristia. Vamos lá? O segundo segmento é o segmento evangélico e ou protestante sacramentalista, que são as posições do luteranismo, do anglicanismo, do presbiterianismo e também do metodismo. Passar? Reformismo e metodismo. Havendo entre as diversas denominações que compõem essas condições ligeiras diferenças. O terceiro segmento é o segmento evangélico e ou protestante da terceira reforma, que são as posições dos batistas, anabatistas e ou menonitas, com ligeiras diferenças através de outras denominações que nós chamamos de herdeiros da reforma, que são os campinelistas, os congregacionalistas, os irmãos livres, os pentecostais e várias igrejas ditas denominacionais. Parece muito conosco em algumas coisas, uma coisa ou outra diverge, mas essencialmente é a mesma coisa. Quais são, em resumo, as posições do segmento católico romano sobre a ceia do Senhor? A ceia do Senhor, sempre chamada de Santa Eucaristia ou Eucaristia, é para os católicos romanos um sacramento e, como tal, um sinal sensível, visível, exterior e sendo material e tendo formas, comunicam ao comungante toda a graça necessária à salvação e à santificação da alma. Isso é um sacramento, algo externo, algo físico, algo palpável, algo que você pode ver com os olhos, algo que tem forma, mas que ao ser usado, no caso da ceia, ao ser inserido, ele traz uma graça específica ou especial de Deus para você. É, portanto, que nós chamamos de um meio de graça, né? Então, a Eucaristia é para os católicos romanos a repetição ou atualização sem sangue do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Isto é, o mesmo Cristo,
O mesmo Cristo, o mesmo Jesus Cristo na cruz, na missa católica se ensina que o seu sacrifício é repetido, é um sacrifício sem sangue, mas no entanto é uma repetição, é uma espécie de atualização do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, a importância, né, para o católico romano da missa, né, porque todas as vezes que uma missa é celebrada, não existe missa sem a celebração da Eucaristia, toda vez que uma missa acontece, o sacrifício de Jesus está sendo repetido, né? E por isso a missa também é um sacramento e o católico não pode ficar sem ela. Vamos lá? 3. Na Eucaristia, crentes católicos romanos, se renova a encarnação de Jesus. Quando se acontece a missa na crença católica, a reencarnação de Jesus, a encarnação de Jesus também está sendo, de certo modo, substancialmente repetida. Não da mesma forma, né? Quando do nascimento, em que Jesus teve que nascer em Maria, mas está como se também sendo, havendo uma espécie de lembrança especial, uma espécie de atualização dessa encarnação. Porque a gente sabe disso, não? Porque é muito complicado. Vamos lá? Volta um pouquinho, querido, no texto não perdi. Na Eucaristia, crentes católicos romanos se renova, como disse, a encarnação de Jesus, não no sentido de que Jesus de novo se encarne no seio de Maria, mas no sentido daquilo que a encarnação em Maria substancialmente realizou, de forma que o mesmo Jesus que está no céu é o Jesus que está na hóstia, pão e no vinho. E isso se dá quando os elementos eucarísticos são consagrados pelos sacerdotes. Essa doutrina se chama transubstanciação. 4. A Eucaristia, aceitam os católicos romanos, é o alimento espiritual, pode passar, para as almas, e por isso conserva e aumenta a vida da alma. A Eucaristia, ensina os católicos romanos, apaga os pecados veniais, preserva a alma dos pecados mortais. Vamos mostrar a posição. Por isso que o centro do culto católico é a celebração da missa, a celebração da Eucaristia. 3. Quais são, em resumo, as posições do segmento protestante sacramentalista sobre a ceia do Senhor? Os anglicanos de linha evangélica e luteranos dão aos elementos da ceia do Senhor, o pão e o vinho, um valor sacramental intenso, ainda que menor que o dado pelos católicos romanos. Os metodistas, presbiterianos e reformados, ainda que dando valor sacramental aos elementos da ceia, procuram não criar uma dependência do crente a esses elementos físicos da mesma. Ensinam que a ceia serve para conferir bênçãos aos filhos de Deus, mas que ela em si, como sacramento, não tem poder em si mesma para se tornar uma bênção. Nenhuma das denominações protestantes ditas sacramentalistas dá à ceia do Senhor um valor sacramental, como o valor dado pelo catolicismo, conforme exposto na pergunta anterior, ou na questão anterior. Diferentemente dos católicos romanos, os protestantes que dão à ceia do Senhor o valor sacramental acreditam com menor intensidade de que o comungante, ao ingerir os elementos da ceia, se apossa ainda mais da presença de Cristo neles, mas a ceia para eles não apaga os pecados cometidos e nem o comungante depende dela para ser salvo. Por isso é algo que tem a ver não somente com a fé em Jesus Cristo. Nenhuma das confissões protestantes acredita que a ceia do Senhor repete ou atualiza o sacrifício de Cristo, ou seja, uma espécie de reencarnação dele. Em termos de presença de Cristo na ceia, a posição mais próxima do catolicismo romano é a posição luterana. No catolicismo romano, o pão e o vinho, ao serem consagrados, se tornam no próprio Jesus Cristo que está nos céus, o que leva os católicos a adorarem a hóstia, porque a hóstia, no caso, é o próprio Senhor Jesus, sendo que no caso da hóstia não ser ingerida ou consumida, ela permanece sendo o corpo de Cristo. Isso cria crises enormes, né? E se você deixar a hóstia sobrar, você tem que tomar todos os cuidados do mundo para ela não estragar. Então, certo? Não tinha que estragar, se é o corpo de Cristo, como é que ela vai estragar? Então, existem sacrários, lugares especiais, onde a hóstia que não é consumida é colocada, para evitar que ela se estrague, mas de vez em quando acontece algumas coisas dessas. Muito bem, no luteranismo, Jesus Cristo vem para dentro do pão e do vinho.
mas as substâncias não se transformam no Cristo. Essa doutrina é a consubstanciação, de sorte que os elementos da ceia não são adorados. E caso a hóstia não seja consumida, isso também chama pão de hóstia, ela não abriga mais o corpo de Cristo. Então não há problema, ela pode estragar, não há mais dificuldade. No anglicanismo de linha evangélica, há os que acreditam também numa presença física real de Cristo que nasceu no Senhor. Mas o que eles dizem é que isso é um mistério, que não pode ser explicado. Aí não se sabe realmente o que acontece com o pão e nem o que acontece com o vinho. Não dá para explicar, segundo eles. Entre esses anglicanos, há os que aceitam uma presença espiritual especial, mas não física, assim como há os que entendem o pão e o cálice como representação do corpo do sangue de Cristo somente. Eu, quando era seminarista, frequentei muito a paróquia do Redentor da Igreja Anglicana, na Rua Adalto Lobo. Fiz amizades com o bispo anglicano, com pastores anglicanos, e era interessante que o único que não ia tomar a ceia na hora, e a ceia lá também no domingo, né? Chamam também do Eucaristia, era eu. O único que ficava sentado nos bancos, naquele tempo era um pastorzinho lá, e eu não ia. Aí o pastor, uma vez, não deve ter pedido a paciência, chegou no final do culto e disse assim: o irmão é batista. Por que você está falando isso? Porque o único que não toma a ceia aqui é batista. Mas você pode tomar ceia. Eu falei: pastor, eu não vou tomar a ceia, não tomo a sua ceia, não é porque eu me considero superior e estou aqui fazendo julgamentos em relação ao que vocês fazem. É que eu não aceito os pontos doutrinários do anglicanismo em relação à ceia do Senhor. Eu não creio que Jesus esteja presente nos elementos, né? Esteja presente fisicamente nos elementos. Eu acho que se eu for participar de um cerimonial como esse, seria uma falta de respeito à crença que vocês ensinam. Mas o anglicanismo não tem assunto fechado para nada. Aqui dentro da igreja, rapaz, tem gente que é igual os batistas. O pão é um símbolo, o cálice é só um símbolo. E tem gente que é igual o católico romano, acha que Jesus, o pão se transforma mesmo. E assim a gente vai levando. Ninguém sabe direito o que é. Esse é o chamado ethos anglicano. No presbiterianismo e igrejas reformadas, e aí se inclui o metodismo, o consenso é de que há uma presença espiritual especial nos elementos. Chamam eles isso de presença dinâmica, mas não é uma presença carnal e nem uma presença física. Quais são, em resumo, as posições do segmento evangélico ou protestante da Terceira Reforma, somos nós, batistas e anabatistas, menonitas, sobre a ceia do Senhor? Vamos lá. Que ela não é um elemento regenerador ou santificador. 2, que ela não é um sacramento, porque nem o pão e nem o cálice, nem os rituais que são usados na celebração são meios de graça. 3, que ela é uma ordenança, isto é, que junto ao batismo, ela é uma determinação deixada pelo Senhor Jesus para ser cumprida e repetida através de rituais e símbolos estabelecidos. Por que precisa ser repetida com rituais específicos? Para ser lembrado, é que é uma ordenança. 4, que conquanto não sendo um sacramento em sua celebração, ela é um símbolo dos atos redentores que se constituem no coração do Evangelho, pois sempre que é celebrada, ela, a ceia do Senhor, proclama de forma especial, através de elementos materiais, o pão e o vinho, o suco de uva, que chamamos de cálice, a morte, a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também anuncia a sua volta. É a ceia do Senhor a proclamação especial da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas de forma alguma é a repetição do sacrifício dele por nossa salvação, pois tal sacrifício se deu de forma completa e definitiva na cruz do Calvário. 5, os elementos materiais da ceia do Senhor, o pão e o cálice, vinho, o suco de uva, são símbolos, e são pão e vinho, suco da uva, antes da celebração, e permanecem como pão e vinho, suco de uva, durante e após a celebração, nada lhes alterando as substâncias. Isto não quer dizer, porém, que são esses elementos meros símbolos. Na verdade, são símbolos dinâmicos que comunicam na mensagem que lembram uma verdade que exige uma resposta. E na ceia do Senhor está inserida uma chamada à adoração verdadeira, lembrando aos comungantes que o amor
que deve ter ao Senhor Jesus, pelo que foi feito na cruz, amor que inevitavelmente se manifesta no amor do comungante aos demais irmãos, por causa do conceito de família que ela, a ceia do Senhor, traz em sua celebração. Certo? Que à luz do que foi dito acima, a ceia do Senhor ratifica a mensagem do Evangelho como um todo, em favor da contínua santificação da pessoa regenerada, e é sempre para quem dela participa, como pessoa se realmente redimida pelo Senhor Jesus, um incentivo a constante retomadas de compromisso, de renovação e caminhada na vida sob a esperança da volta do Senhor Jesus. Então é muita coisa, não é qualquer coisa. Sempre que nós nos reunimos, irmãos, para a ceia do Senhor, nós estamos celebrando algo de extrema importância, mesmo não tendo para nós, como não tem, o valor sacramental, mesmo não sendo necessário a salvação, não é? Com alguns segmentos da cristandade crê, nós entendemos, no entanto, que a ceia, ela tem no seu escopo, tem no seu cerne, tem na sua celebração uma mensagem extremamente profunda e importante. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter cuidado, muito cuidado, né, com a celebração da ceia do Senhor. Antes de passar, de ir para essa pergunta 5, eu tenho 3, eu não sei se vamos conseguir passar, alguns vídeos, eu quero que os irmãos olhem assim rapidamente, são breves. Uma celebração católica da missa, depois uma celebração luterana, depois uma celebração metodista. Vamos ver aqui. Os batistas não precisa que os irmãos conhecem a celebração, estão aqui, né? Essa é uma celebração luterana. A importância do som, porque o culto está em finlandês, ninguém aqui fala finlandês. Né? Percebe que há uma semelhança muito grande com a celebração católica, não é? São dois celebrantes, um está lá preparando os elementos. Por isso que nós mostramos aí no nosso comentário que o luteranismo é o que mais se aproxima, né? Também eles fazem o sinal da cruz, essas coisas que são semelhantes aos católicos. Vamos ver o outro, se dá para passar. Essa é uma pastora metodista, ela está celebrando a ceia na igreja dela, e cortou o pão grande, né? Agora, a toga, esse negócio é cheio de borboletinha, né? Interessante. Agora ela eleva o cálice, né? Normalmente os protestantes evitam essa questão de levantar o cálice, porque pode parecer que está havendo, né, uma consagração. Mas, irmãos, observe que eu pego o cálice, aquele cálice que eu uso, eu ganhei lá de Israel, veio de Israel, né? Eu dou uma meia levantada, mas nunca pego quando não dá ideia, de repente, que eu estou fazendo uma consagração, né? Vamos ver se dá para o outro. Agora teria o... Eu falei, foi qual? O católico, né? Os irmãos observem que é um ritual assim bastante rigoroso, né? Gestual, todo medido, comedido. Agora é o momento em que ele faz a oblação, ou seja, levanta a hóstia, diz as palavras que Jesus disse na ceia: este é o meu corpo que é dado por vocês. Também leva. A partir desse momento, no ritual católico, na crença católica, se transformou a hóstia no sangue de Cristo, quando ele faz essa elevação, né? Por isso ele depois cai de joelho, né? A mesma coisa com o cálice. Ok. Vamos ver aí que são o catolicismo e o protestantismo sacramental, né, em termos de ritual, não se diferem muito. É claro que na essência as diferenças são importantíssimas, fundamentais, mas dão muito valor também a essas questões do rito, especialmente os luteranos. Metodistas nem tanto,
Tem metodistas que celebram a ceia muito parecido conosco, né? E há batistas também que dão bastante ênfase à questão do ritual, não é? As igrejas batistas inglesas, a celebração da ceia, colocam velas na mesa, o pastor põe toga, não é? Porque também é uma questão de cultura, questão já da influência da própria igreja anglicana, e os batistas lá seguem mais ou menos isso, mas a essência, a doutrina não muda. O que se pensa, a convicção do que é a ceia, o que ela significa, para que ela serve, é a mesma em qualquer lugar do mundo entre os batistas, viu? Então, quem deve participar da ceia do Senhor? Entendemos que dela devem participar os que, confessando que estão salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, estão fazendo parte de uma igreja local como membro, por causa dessa confissão. O exemplo para isso está no fato de que quando Paulo escreveu sobre a ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, ele deixou claro que a mesma era uma celebração dos membros da igreja. Então é o que nós falamos aqui no momento da ceia, não é? Se você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador absoluto, se você foi batizado à luz dessa sua confissão de fé por uma igreja que ensine isso, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador absoluto, você pode participar da ceia conosco. Pergunta 6, está correto chamar a ceia do Senhor de Santa Ceia? Muita gente faz isso, né? Veja bem, não é um erro chamá-la assim, só que não temos em nenhuma referência feita à ceia do Senhor no Novo Testamento o termo santa, para ser aplicada exclusivamente ou especialmente a ela, como é o caso, por exemplo, dos profetas e apóstolos que são chamados de santos, em 2 Pedro 3,2 e Efésios 3,5, assim como santos são todos os que seguem a Jesus Cristo, 1 de Pedro 2,9. Então, tudo o que fazemos para ele, Jesus, ou em nome dele, é para ser santo, isto é, para ser separado por Deus. Então, a ceia do Senhor é santa sim, mas o batismo também é santo, o culto também é santo, a escola dominical, se for uma boa escola dominical, é santa, não é? Outras reuniões que fazemos aqui na igreja, quando são boas reuniões proveitosas, são santas, tá bom? Ninguém, por favor, está pecando de chamar a ceia de santa, não, mas não é. Por isso é que às vezes algumas pessoas não veem os batistas usando essa terminologia, é por essa razão. 7. Em algumas denominações cristãs evangélicas, e também em algumas batistas, o pão da ceia do Senhor não pode levar fermento. Mas nós, os batistas, usamos pão comum para a ceia. Por quê? Os cristãos que não usam pão fermentado para as suas celebrações da ceia do Senhor, alegam que, quando o Senhor Jesus Cristo instituiu a ceia do Senhor, ele usou o pão ázimo, sem fermento. 2, que o fermento é tido como um símbolo de algo negativo. Êxodo 12, 15, 19, Êxodo 13, 7, Mateus 16, 11, 1 Coríntios 5, 7. Nós respondemos que, o Senhor Jesus utilizou-se do pão sem fermento, porque ele instituiu a ceia do Senhor durante as celebrações da Páscoa judaica, quando, para lembrar a saída apressada do Egito, os judeus usam esse tipo de pão. Este era o pão que havia na mesa. O pão é um símbolo, e um símbolo não tem de se prender a detalhes que não vão descaracterizá-lo como tal. E veja bem, se você for levar isso ao pé da letra, se você vai comer pão sem fermento, porque o pão da ceia era sem fermento, naquela mesa com certeza tinha ervas amargas, porque era a mesa da celebração da Páscoa, mas esses cristãos não comem ervas amargas. Outra coisa, a ceia foi realizada à noite, então toda a ceia teria que ser feita à noite. Ceia de manhã não teria valor. Outra coisa, mulher não poderia fazer parte, porque só quem tomou parte da ceia foram os apóstolos. Então as mulheres estariam alijadas, né? Então, cuidado com se tomar a coisa muito literalmente, porque uma coisa vai chamando a outra e acaba você entrando numa contradição. Então, por que não obedece o restante, né? Bom, aí você tem explicações, então a gente também tem as explicações, ok? Por outro lado, lembramos de que o fermento nem sempre é usado como algo ruim na Bíblia. Jesus uma vez comparou o reino de Deus ao fermento. Mateus 13, 33. Nós entendemos que podemos usar tanto um quanto o outro tipo de pão, que se por circunstâncias várias, não houver pão, o mesmo poderá ser substituído
por algo que seja alimento. Aí eu coloco aqui um exemplo. Os batistas da Rússia e da Ucrânia, numa certa época, quando o trigo desapareceu das suas terras, eles usavam em lugar do pão batatas cozidas. O pão significa alimento, não é? E Jesus é o nosso alimento. Então, faltando pão, espero que nunca falte pão, aqui nunca vai faltar pão, não sei, né? Usa-se biscoito, usa-se outra coisa, tá bom? Vamos então, irmãos, partir para a celebração agora da ceia. Estudamos aí a doutrina rapidamente, tem muito mais coisas, né? A lição da doutrina é bem longe, tem muito mais perguntas que essa. Você que então que está convidado a fazer parte da classe de doutrina, mesmo já tendo 30 anos de crente, viu? Não tem problema não.